Fala galerinha, beleza? Aqui é o tio Frank e hoje nós vamos fazer o que mesmo? Nós vamos corrigir as atividades da semana 3 do PET do sexto ano de matemática, volume 2. Beleza? Vamos lá? Vem comigo! Galerinha, neste volume 2 nós estamos estudando o tema de geometria, não é isso? E o que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos falar sobre ângulos, né? Então, as atividades da semana 3 está nos trazendo informações referente a ângulos. Nós já vimos os polígonos, né? A classificação quanto ao número de vértices, lados, essas coisas, né? Então, agora nós vamos falar sobre ângulos. Tranquilão? Vamos lá, então. Na atividade 1, ele vem com esse experimento aqui para vocês fazerem, né? Então, nós vamos ler aqui ó, as informações. Temos assim, ó, vamos experimentar. Peça ajuda a um adulto para não se machucar com a tachinha ou alfinete. Muito bem. Galerinha, aqui ele pediu para você, ó, pegue 2 canudinhos, uma tachinha ou alfinete e um pedaço de papelão de formato circular. Faça um furo em cada canudinho, bem próximo a uma das extremidades. E prenda um ao outro com a tachinha ou alfinete no centro do círculo de papelão, conforme o exemplo foi dado na foto aqui. Galerinha, ele deu uma sugestão aqui de utilizar canudinho, beleza? Mas se caso você não tiver o canudinho aí na sua casa, você pode utilizar outro material, tá? Pode ser um palitinho de picolé, qualquer outra ferramenta que você tenha aí, qualquer outro material, tá bom? Bom, depois ele pede aqui, ó, fixe um dos canudinhos e gire o outro, formando ângulos de acordo com as orientações dadas a seguir. Faça um desenho que represente cada ângulo formado nos quadros abaixo, de acordo com cada comando. Galera, primeiro nós precisamos entender, antes de começar a fazer a atividade, o que é um ângulo, tá? O que são ângulos? Ó, olha aqui no exemplo dessa foto, né? Tem os 2 canudinhos, eles estão abertos. Esta abertura que tem de um para o outro é o que nós chamamos de ângulo. Isso aqui é um ângulo, beleza? Então a abertura entre duas que nós chamamos semi-retas forma um ângulo. No caso nosso aqui, são 2 canudinhos. Tranquilão? Espero que você tenha feito esse experimento, tá? Porque aí fica mais fácil para você enxergar as atividades para poder fazer. Beleza? Vamos lá então. Ó, na letra A ele está pedindo assim, ó, gire um dos canudinhos uma volta completa. Galerinha, o que nós vamos fazer? Bom, eu fiz aqui o meu está assim, ó, beleza? Então você vai estar com os 2 canudinhos, um vai ficar fixo, certo? E outro aqui você vai movimentá-lo de acordo com os comandos que forem pedidos. Tranquilão? Beleza. Então ele pediu para dar uma volta completa. Ó. Nós temos aqui o nosso canudinho, vamos deixar eles aqui no ponto inicial, não é? E eu vou dar uma volta completa nesse canudinho, tá? Então, ó, vou partir daqui, desse ponto aqui, ó, e vou dar uma volta completa, ó. Vamos dar uma volta completa. Quando nós dermos uma volta completa, ele vai parar no ponto da onde ele surgiu. Ou, aliás, da onde ele saiu, né? Então, essa é a volta completa. Olha, o que vai acontecer? Ele deu a volta completa e parou aonde? Exatamente em cima do outro canudinho, não é? No ponto inicial. Muito bem. Então, agora, o que ele pediu? Para fazer o desenho dessa representação. Então, vamos desenhar aqui, ó. O que eu fiz? Fiz esse desenho. Por quê? Porque ficou um canudinho em cima do outro, né? Então tá dessa forma aqui que nós vamos ver os canudinhos. Tranquilão? Agora tem um porém, galerinha. Repare aqui, ó. Nós fizemos essa abertura, né? E como nós vamos representar este ângulo que nós fizemos aqui? Então é o seguinte. Nós temos aqui, ó. Faça o desenho dessa forma. E o correto depois é fazer isso daqui, ó. Indicando que você deu uma volta completa neste canudinho. Tranquilão? Então é necessário ter essa indicação aqui. Aí todo mundo vai olhar aqui e vai saber que foi dado uma volta completa. Beleza? E assim nós vamos fazendo nas atividades que forem pedindo esse comando. Vamos lá para o próximo. Metade de uma volta. Tranquilão. Então vamos lá de novo para o nosso experimento. Está aqui. Se eu for dar agora metade de uma volta, né? O que acontece? Quando eu movimento aqui o meu canudinho, metade de uma volta,
Ele vai parar mais ou menos aqui, ó. Aí, ó, estou movimentando ele metade de uma volta. Então ele ficou assim, né? Aberto dessa forma. Belezinha? Então vamos ver como nós vamos representar esse carinha aqui. Ele vai ficar assim, né? Então tá os dois canudinhos, um oposto ao outro. E aqui no meio é a minha taxinha, ó. Beleza? E nós vamos representar esse ângulo dessa forma assim, ó. Vamos fazer a abertura aqui, indicando que nós abrimos o ângulo metade de uma volta. Beleza? Tranquilão? Era só isso que é para fazer. Então repare que eu preciso ter o experimento para poder enxergar o que ele está pedindo. Vamos para o próximo comando. 1/4 de uma volta. Beleza, então vamos lá de novo para o nosso experimento. Galerinha, é o seguinte, ó. Agora nós vamos voltar com o nosso canudinho no ponto inicial e vamos movimentá-lo 1/4 de uma volta. O que seria isso, 1/4? Isso é uma representação que tem uma forma de fração, né? 1/4. Essa circunferência que você fez desse círculo aqui, ele pode ser dividido em 4 partes, tá? Então, 1/4 disso, ó, repare comigo. Vamos tentar estender isso aqui. Se eu movimentei até aqui esse ponto, é a metade, 1/4 é metade disso. Vai estar aqui, ó, certo? Então, ó, 1/4. O que vai acontecer? Vou mudar de cor aqui para deixar colorido para você. Vai acontecer isso aqui, ó. Você vai movimentar 1/4. Belezinha? Imagina esse círculo sendo uma pizza em que você cortou em 4 partes iguais, tá? Então você vai pegar uma parte dela, vai abrir o seu canudinho, uma parte dessa. Beleza? Deu para entender? Então vai ficar dessa forma o canudinho, beleza? Vamos ver então como nós vamos representar isso. Olha lá, ficou o canudinho dessa forma aqui, não é? Então o ângulo formado aqui é esse aqui, ó. Essa abertura aqui. Certo? 1/4 de volta. Ó, deixa eu explicar de novo. Imagina que, ó, você tem a circunferência. Ó, circunferência bonita. E aí nós vamos dividi-la em 4 partes iguais. Então 1/4 dela é esse pedacinho aqui, ó. Beleza? Tranquilão? Agora vamos para o próximo. Agora gire um dos canudinhos formando um ângulo menor que 1/4 de uma volta. Então vamos lá de novo para o nosso experimento. Ó, essa abertura aqui que nós estávamos no experimento anterior é de 1/4. Menor que 1/4 vai estar por aqui assim, certo? Então deixa eu fazer uma cor diferente aqui. Vamos ver um azul aí, azulzinho. Azulzinho. Ó, menor que 1/4. Beleza? Ah, mas assim não ficou legal não, tio Frank. Tio Frank vai melhorar aqui, peraí. Vamos fazer um desenho de joinha, ó. Menor que 1/4. Menor que 1/4. Mais ou menos aqui, tanto faz. Qualquer lugar que você colocar que seja menor que esse 1/4, tá valendo, beleza? Então nós temos aqui uma abertura menor que 1/4. Então vai ficar o canudinho dessa forma aqui. Vamos representá-lo? Então como que nós faríamos aqui? Temos a abertura, né? Então ficaria dessa forma aqui, ó, né? Os dois canudinhos. E o ângulo formado é esse aqui, ó. Belezinha? Tranquilão, né? Facinho, ó. Vamos para o próximo. Agora ele está pedindo para fazer uma abertura maior que 1/4 de uma volta. Então vamos lá de novo para o nosso experimento. E vamos fazer uma abertura maior que 1/4. Ó, até aqui foi 1/4. Maior do que isso, qualquer posição para cá. Ó. Qualquer posição antes de chegar aqui na metade é maior que 1/4 de uma volta. Beleza? Aí, ó, pode ser dessa posição aqui. Tranquilão? Então, como que eu vou representar, fazer o desenho aqui? Ficaria mais ou menos dessa forma. E o nosso ângulo, o ângulo formado, vai ser esse aqui, ó. Aí. Muito bem. Pessoal, então essa atividade 1 foi para fazer esse experimento, né? E aí está dizendo aqui, ó,
Ao girar em torno de um ponto, os objetos determinam uma região. Essa região é formada de ângulo. Como eu tinha dito para vocês no início, né, a abertura que nós temos aqui, que é essa região que ele está falando, é o que nós chamamos de ângulo. Tranquilão? Então, voltando para o nosso experimento aqui, ó, essa abertura que nós temos aqui, né, é o que nós chamamos de ângulo, essa região. Tranquilão? Belezinha. Vamos para a próxima atividade. Na atividade 2. Para fazer a atividade 2, você precisa ler com muita atenção essas informações, tá? Então, está dizendo aqui o que são esses ângulos e quais são as medidas dele, tá? São exatamente o experimento que nós fizemos na atividade 1, tá bom? Então, muito importante essas informações. Vamos relembrar aqui, ó. Ele está dizendo que quando eu dei aqui uma volta completa com o meu canudinho, ele formou, tá, uma volta completa, ou ângulo giro, que ele chama, ele formou um ângulo de 360 graus. Então, esse ângulo é de 360 graus. Tá? O que acontece, galerinha? Todo ângulo ele tem uma unidade de medida, que ele é medido em graus. Beleza? Então, uma volta completa nós chamamos de 360 graus. Tranquilão. Agora, tem outro tipo de ângulo. Ó. Quando nós fizemos lá o experimento de dar a metade de uma volta, né? Nós chamamos esse carinha de ângulo raso. Tá? Metade de uma volta ou meia volta. E nesse caso, ele tem uma medida de ângulo de 180 graus. Beleza? Próxima informação. Ó. Quando nós temos aqui 1/4 de uma volta, lembra do experimento da atividade 1? Ele tem aqui o que nós chamamos de ângulo reto. E esse ângulo reto, ele tem um ângulo de 90 graus. Beleza? Aqui, ó, metade de 1/4. Lembra disso que nós fizemos na atividade 1? Esse ângulo é chamado de ângulo agudo. E aí, galerinha, ele não tem um valor específico, tá? Porque esse ângulo agudo, ele é um ângulo menor que 90, tá? Então, ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 80, 86, 89, 89,99, qualquer número menor que 90. É um número que nós chamamos que ele é maior, na verdade. Tá? Esse ângulo, que eu vou chamar de θ, ele tem que ser maior que 0 e menor que 90 graus. É o que nós chamamos de ângulo agudo, tá? Que é a metade, ou seja, é menos que 1/4 de volta. Tranquilo? Beleza. Tem mais? Tem mais o outro ângulo aqui, ó, que é aquele que nós fizemos com uma abertura maior que 1/4, né? Esse ângulo é chamado de ângulo obtuso. Vou cortar aqui por causa do cachorro tá latindo, e aí sai tudo no som. Sempre que eu vou gravar, esse raio desse cachorro late. Gravando 1, 2, 3. Então, galerinha, esse ângulo é chamado de ângulo obtuso. Tá difícil. Cachorro maldito. Espera eu começar a falar para começar a latir. Gravando 1, 2, 3. Então, galerinha, esse ângulo é o que nós chamamos de ângulo. De novo. Gravando 1, 2, 3. Então, galerinha, esse ângulo é o que nós chamamos de ângulo obtuso, tá? Ele tem essa abertura, que ele é maior que 90 graus. Então, chamar esse ângulo de θ é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus, tá? Lembrando que metade da volta, de uma volta inteira, é 180, né? Então, esse ângulo aqui, ele é maior que 1/4 de volta. Que 1/4, né? Então, ele é um ângulo que está entre 90 e 180 graus. É o ângulo obtuso. Belezinha. Vamos para a próxima atividade. Galerinha, precisamos das informações da atividade 2. Só trouxe informação para nós, certo? Com aquelas informações, nós vamos fazer a atividade 3. Vamos lá.
que nós temos aqui? Ó? Outro experimento, olha lá. Ó. Faça um círculo numa folha de papel e recorte. Então você vai pegar uma folha de papel, fazer um círculo, beleza? Como que você vai fazer esse círculo? Aí você pode utilizar qualquer material que você tem aí na sua casa que tenha um formato de um círculo, tá? Uma tampa, uma latinha, tá? Qualquer coisa que tenha uma forma de círculo. Você faz o desenho do círculo, depois você recorta. Bom, o meu aqui vai ficar assim, ó, certo? Tá aqui o meu círculo já cortadinho. Depois ele pede assim, ó, dobre o círculo ao meio. Então vamos dobrar no meio? Dobrando no meio, ele fica dessa forma aqui. Beleza? Foi assim que ficou o seu? Tenho certeza que foi assim, não é? E aí ele está pedindo assim, ó, próximo passo. Que ângulo você obteve com essa dobra? Ó, você dobrou aqui, você teve um ângulo aqui que nós vimos igual na atividade 1, que é a metade de uma volta, né? E lembrando lá das informações da atividade 2, ó, metade de uma volta é o que nós chamamos de ângulo raso, certo? E esse ângulo raso tem um ângulo de 180 graus. Então você deveria voltar para a atividade 2 e verificar se caso você não soubesse, ok? Então vamos colocar aqui, ó. Que ângulo você obteve com essa dobra? Um ângulo raso. Quantos graus mede esse ângulo? 180 graus. Então você coloca aqui esse ângulo mede 180 graus. Mamão com açúcar. Aí ficou fácil, não é? Muito bem. Vamos para o próximo. Continuando aí, pede assim, ó, de novo. Dobre o ângulo obtido ao meio. Então nós tínhamos esse ângulo aqui, né? E vamos vamos dobrá-lo ao meio. E aí, galerinha, aqui, ó, ele pede para dobrar esse ângulo ao meio. Na verdade, não é o ângulo que nós vamos dobrar ao meio. Nós vamos dobrar esse papelzinho que nós temos aqui, não é? E vamos dobrá-lo ao meio. E aí você vai ter essa condição aqui, certo? Bom, o que nós temos lá da atividade 2 quando fica nessa situação aqui, ó? Parece com esse carinha aqui, ó, o ângulo reto, certo? Então esse ângulo é um ângulo reto e todo ângulo reto é um ângulo de 90 graus, beleza? E agora, o que nós temos para fazer? Na atividade 4, muito bem. Na atividade 4, deixa eu só fazer um detalhezinho aqui, tirar daqui, aí. Na atividade 4, ó, classifica os ângulos seguintes em reto, agudo ou obtuso. Né? Então vamos relembrar um pouquinho desses ângulos, que é o nosso objetivo dessa aula, não é? O que nós temos aqui então? Vamos relembrar as informações da atividade 2, certo? O ângulo reto é esse ângulo aqui, que é um ângulo que forma um ângulo de 90 graus, é o ângulo reto. O ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior que 90 graus, certo? Esse carinha aqui. E o ângulo agudo é aquele ângulo que nós vimos que é um ângulo menor que 90 graus. Então nós vamos ter que identificar nessa atividade 4 quem é o ângulo reto, agudo e obtuso. Facinho esse, né, galerinha? Ó, no relógio, ponteiro do relógio, está formando aqui, né, esse ângulo, que é um ângulo reto, certo? Se você tiver dificuldade, ó, o relógio ele tem uma forma de uma circunferência, de um círculo, não é? E o ponteiro do relógio aqui está marcando aqui exatamente num quarto de volta, que é o ângulo reto. No próximo, nós temos aqui o ponteiro do relógio. Você pode ver que ele está maior que um quarto de uma volta. Ele é um ângulo obtuso. É um ângulo maior que 180, desculpa, um ângulo maior que 90 graus. E o próximo aqui, que sobrou, né? Você pode ver claramente no ponteiro do relógio que ele tem aqui uma abertura menor que 90 graus, então ele é um ângulo agudo. Beleza, galerinha? Então, essa foi as atividades da semana 3, não é? E o objetivo aqui é aprender, rever, né, o conceito de ângulo e os tipos de ângulos que nós temos aí. Muito obrigado, até a próxima semana, fica com Deus e tchau!